de segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, nós vamos estar fazendo uma revisão de ciências dos principais conteúdos da apostila 1 até agora. Crianças, vamos então revisar o módulo Observar o Céu. Primeira coisa, quando a gente para observar essas imagens, elas são imagens durante o dia, durante a manhã, durante a noite, certo? Então, a gente consegue observar o que nas imagens? O Sol, a Lua, alguns corpos celestes, como, por exemplo, aquele meteoro se movimentando, as estrelas. E qual é o principal instrumento de observação do céu? Nós falamos também sobre os instrumentos de observação. O principal instrumento para se observar o céu é o telescópio, certo, turma? Então, agora a prof vai colocar um vídeo para vocês que fala da onde vem o dia e a noite. E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com um soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, a sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu Sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela, e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim nessa data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Parascarada! Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que
que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei uma linda boneca! Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar. Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um dia. Então, turma, com o vídeo daqui que a gente pôde ver um pouquinho mais sobre a importância do Sol e como que é esse movimento, certo? O movimento que a Terra faz em torno dela mesma, que ela faz aquele giro onde acontece o dia e a noite, e o movimento da Terra em torno do Sol, aonde acontece, então, esse movimento, a duração dele é de 1 ano, certo? A gente chama de translação. Nós também falamos sobre os instrumentos utilizados para que a gente consiga ampliar as imagens, certo? São lentes, né, turmas? Essas lentes, elas são feitas de material transparente, ou seja, material translúcido. Lembram dessa palavra? Material translúcido é aquele material onde a luz consegue passar através dele. Geralmente, essas lentes, elas são feitas de vidro, tá? O mais utilizado é o vidro. Ali nós temos 4 imagens. A imagem número 1, a menina, ela tá usando um binóculo. O binóculo, ele é um instrumento que ele amplia a imagem de objetos que estão a poucos metros de distância, certo? Na imagem 2, que é essa imagem aqui abaixo, o menino está usando um microscópio. O microscópio, a gente consegue ver micro-organismos, então a lente de aumento dele é muito maior, é muito grande. A imagem número 3, que é essa aqui em cima, o menino ele está usando uma lupa. A lupa, geralmente, ela é usada para aumentar uma imagem que está bem próxima da gente, que a gente consegue segurar na mão. Como nós fizemos em sala de aula, lembram? Que nós utilizamos a lupa para ampliar algumas imagens? E o número 4, a imagem 4, é essa aqui, onde a pessoa está usando um telescópio. O telescópio, sim, ele é um instrumento utilizado para que a gente consiga observar objetos muito distantes, como a observação do céu. A gente consegue observar, então, as estrelas, os planetas e assim por diante. Vamos falar, então, agora da luz e das sombras. O que é necessário para que se forme uma sombra? Bom, eu preciso ter, então, uma fonte de luz, eu preciso ter um objeto e eu preciso ter um espaço, uma parede, um muro, o chão, aonde vai acontecer essa sombra, certo? E como que, então, acontece a sombra? A sombra, esse objeto, ele vai ficar na frente da fonte de luz, então ele não vai deixar que a luz passe por ele. Então, a sombra nada mais é do que a falta de luz. Quando esse objeto ele forma uma barreira na frente da fonte de luz, atrás desse objeto, então, se forma a sombra, porque não há, então, a passagem de luz. Então, agora a gente vai falar da posição das sombras, tá? A posição da fonte de luz no objeto, ela vai formar, então, as sombras de diferentes tamanhos e também em posições diferentes, tá? A sombra, ela vai ser modificada conforme a posição da fonte de luz, seguindo sempre a mesma linha. Se a fonte de luz está aqui, logo vai bloquear, o objeto vai bloquear a fonte de luz, então a sombra vai ficar na mesma direção. Se a fonte de luz está em cima, o objeto vai bloquear, a sombra vai surgir abaixo. A mesma coisa aqui, aqui vai ser a sombra, o objeto está na frente da fonte de luz, a sombra vai ser aqui, e aqui a sombra vai ser na sua frente, ok, turma? Agora é a nossa estrela, o Sol. Nós vimos já em um vídeo anterior a importância do Sol, certo? O Sol, ele é a estrela central do nosso sistema solar. Por isso até que o nome do nosso sistema se chama solar, é o sistema solar, porque todos os corpos celestes, eles giram em torno do Sol.
O Sol, ele é a nossa fonte de luz. E além de ser a nossa fonte de luz, é a nossa fonte de calor. Pois sem calor e sem a luz, não existiria, então, a vida na Terra. O teatro de sombras. O teatro de sombras, então, ele teve a origem em uma lenda chinesa, tá? O teatro de sombras, os bonecos, né, lá naquele teatro de sombra tradicional, os bonecos eles eram feitos de pele de animal ou algum tecido muito fino, como a seda ou até mesmo um papel. Esses materiais eles eram então recortados e pintados e depois disso então eles moldavam os bonecos que seriam utilizados no teatro. A prof vai colocar agora um vídeo para vocês que é sobre essa lenda chinesa. Existe uma lenda chinesa que no ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, que adorava uma bailarina que dentre todas do reino era a favorita. Isso acabou gerando uma inveja entre as outras bailarinas. E de repente, sem explicação, essa bailarina adoeceu e morreu. O imperador ficou desesperado e ordenou ao mago da corte que a trouxesse do reino das sombras. Este mago, usando da sua imaginação, confeccionou a silhueta da bailarina na escama de um peixe. E no dia preparado, este mago mandou estender um lençol branco no jardim do palácio que transpassasse a luz do sol. E ao som de uma flauta, fez aparecer a silhueta da bailarina diante da corte e do seu imperador. Assim, teria nascido o teatro de sombra. E o mago não perdeu a sua cabeça. Então, turma, o teatro de sombras, ele foi o precursor do nosso cinema hoje, tá? Então, primeiro se imaginava as cenas num teatro de sombras, tá bom, turma? E agora tem um vídeo que eu vou deixar para vocês num link, que é o como fazer um teatro de sombras, tá? Então, quem tiver tempo aí na casa de vocês, quem tiver o material, pode aí estar confeccionando o seu próprio teatro de sombras. Turma, a aula de hoje foi essa, então a gente pôde fazer aí um resuminho de tudo que a gente fez de mais importante, né? Na apostila número 1. Então, eu espero vocês amanhã, quinta-feira, tá, turma? Lembrando que amanhã a gente tem a nossa primeira aula ao vivo, hein, turma? É amanhã, quinta-feira, às 5 horas, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã!